400 anos foi a duração da escravidão de milhares de pessoas de pele negra. Roubados de sua pátria-mãe África, aliviavam a dor tirando o som de qualquer instrumento. Esse é o poder da música. Mas que poder é esse? O que este ritmo possui que faz dele quase uma religião, uma nova filosofia de vida? O reggae vem trazendo de sua musicalidade palavras de libertação. A música reggae ensinou muito o que a gente não sabia, né, da história do negro, entendeu? A importância do negro. Se levantou a moral, sim, a moral, né, a autoestima. Considero o reggae o próprio desenrolar da vida. E o reggae trata desses assuntos, né, esses assuntos que a gente vive. A música reggae é cultura raiz, filha da mãe África, forma de resistir, oi, contra o sistema que nos oprime. A música como um elemento de afirmação ou de identificação dos sujeitos culturais, ela perpassa exatamente pelo sentido subjetivo do que representa o ritmo, a performance, a sonoridade, que são elementos que traduzem o que um povo sente, o que o povo quer expressar, o devir de um povo, o devir de uma cultura. Ele prega uma verdade, o reggae fala a verdade, ensina a gente a viver. É tanto que, mesmo não falando o idioma de Bob Marley, eu imaginava a música dele. Eu ouvia e dizia, essa música deve falar isso. E depois eu vi no Lino de Almeida, fazendo tradução, era aquilo que eu pensava. Bob Marley é uma figura importante, porque Bob Marley hoje, quando a gente pensa em Bob Marley, ele não é apenas uma figura da Jamaica, né? Você pode ver estátuas de Bob Marley na Europa Oriental, na Ásia. Ele se tornou uma figura universal, assim como é a música negra. E aí onde Bob Marley também, com suas músicas, com sua ideologia, conseguiu, principalmente na Jamaica, acabar uma guerra de décadas de anos, onde pretos e pretas se matavam por causa de política. A região foi colonizada no início do século XVIII, se iniciou a colonização, com um documento de Teófilo da Mota, num lugar chamado Pindá. Depois aparecem documentos de outras pessoas, já documentos de Sesmaria, que são áreas. Sesmarias são áreas doadas pelo governador-geral ou pelo rei de Portugal para colonizar o Brasil. E essas sesmarias aparecem, essas doações aparecem a partir de 1748. E a gente sabe que o sesmeiro, o rendeiro, o poceiro, ele não tomava conta dessa terra sozinho. Ele vinha com a família e principalmente com seus escravos. Na verdade, a mesma escravidão. Na maioria dos documentos de registro, de escritura de compra e venda e de inventários, uma escrava de 20 anos custa apenas 400 mil réis. E eu encontrei uma escritura de compra e venda de uma escrava de 20 anos por 800 mil réis. Então isso me despertou a curiosidade e eu fui em busca da história, tentando localizar a família dos compradores, a família da escrava e tal. Consegui localizar a família, descobri que havia por trás desse valor em dinheiro uma história de amor, uma paixão enorme
do fazendeiro pela escrava. Uma história de amor lindíssima. E eu fiz contato com a família me apoiou e a gente acabou escrevendo esse livro de Martinha. Como o texto era pequeno, eu resolvi transformar em literatura de cordel. Segundo o Sr. Holanda, ele fez uma entrevista com 2 netos de Martinha e eles que deram a informação verbal. Então daí ele usou toda a licença poética para fazer o livro, né? Um livro muito bonito e que me mostrou na época que Coité teve muito escravo. Em Coité foi criada uma feira exclusivamente para vender escravos. E essa feira foi criada no ano de 1865, nos dias de sexta-feira. Então, quando eu vi o fragmento dessas escrituras, que eu vi que realmente era uma prova de que Coité teve escravos, então eu me interessei em pesquisar. Milhões de espinhos, na verdade, a mesma escravidão. Eu vi com o Sr. Orlando que aquelas escrituras estavam no cartório daqui de Coité. E eu fui ao cartório, pedi o livro, ele me deu todas as indicações, eu pedi o livro ao pessoal lá do cartório, lá no fórum, e tive acesso com a autorização do juiz, Dr. Gerivaldo, para olhar o livro de escrituras. E eu descobri que tinham, em um único livro, tinham mais de 100 escrituras de compra e venda, e de liberdade, carta de liberdade e de doação de escravo. Tá? 3 tipos de documentos que tem nesse livro, né? Percebe que realmente havia uma movimentação muito grande de compra e venda de escravos na região. Eu fiquei muito interessada, porque aquilo me tocou, me emocionou muito, né? Ver assim, na sua mão, um documento, não era cópia, era um documento real de escravos que viveram aqui, que foram vendidos e comprados. Somos filhos de escravos, não temos vergonha de assumir. Somos filhos dos capturados, não temos vergonha de admitir. Somos filhos dos escravos e estamos a fim de tirar essa máscara. A gente não entende como é que hoje, assim, essa história esquecida, ninguém fala, ninguém lembra, ninguém homenageia, enfim, parece que passaram um rodo por cima de parte da história de Coité, né? E a compra de venda de escravo e venda de escravo faz parte da história de Coité, ninguém pode negar isso. De arrancar essa máscara, revelando a história. O reggae, ele surgiu como um movimento político, inclusive, né? Porque você tem um elemento musical artístico, mas você tem um movimento político. A vida dos africanos, dos descendentes de africanos no Caribe era uma vida muito dura, né? Então a permanência da opressão de uma sociedade racista no Caribe, assim como foi na África do Sul, nos Estados Unidos, foi muito dura para esses africanos ou para esses descendentes de africanos. Então surgiu na Jamaica um movimento político, né, social, cultural e principalmente espiritual, né, liderado por Marcus Garvey, onde sua ideia principal era a repatriação do povo negro para a África, tanto no sentido físico como também no sentido de buscar o conhecimento da sua história. Então Marcus Garvey liderou um movimento de retorno à África. Bob Marley apareceu nesse momento como um grande apoiador da causa de Garvey. E esse ritmo que surgiu no Caribe teve como inspiração a figura de Garvey. A figura de Garvey e o movimento político que havia também no Caribe fez com que os negros se voltassem com um olhar saudosista, nostálgico para a África. África, mãe de todas as nações, senhora da antiguidade, terra sagrada, materna e fértil, origem da humanidade.
O Mário falou, ele disse, o reggae cobrirá a terra como a água cobre o oceano. Entendeu? Então, o reggae se espalhou pelo mundo. O reggae cruza os continentes, Miami é a esquina da conexão, Estados Unidos, Canadá, Oriente, África, Europa, Brasil e Japão. Então a importância dessa música negra, eu repito, mas ao mesmo tempo diaspórica, universal, é que ela torna o negro se identifica com, não só o negro brasileiro, quando ouve essa música, não significa só com o negro brasileiro ou o negro americano, mas o negro na África, o negro na Europa. E isso, de alguma forma, reforçou a luta negra contra o racismo, contra a opressão que ainda persiste em nossa sociedade. A tribo roda a Jamaica e cruza a ilha em toda a sua extensão. Muitas pedras na bagagem, segue viagem pro Maranhão. Entra nas entranhas do Nordeste, rasga a caatinga seca do sertão, levando mensagens pelo agreste, lembras passadas de Lampião. O reggae é apenas entretenimento, mas pode libertar mentes e almas, dança e música